não, aí no outro dia o treinador veio falar com a gente, falou que não queria que eu ficasse tal, porque depois a gente foi entender o porquê que ele tinha os jogadores deles, e aí como eu segui. E aí, gente, estamos aqui para mais um Papo de Boleiro. Estamos aqui com o André Gava, que é jogador de futebol, estava jogando aqui pro último em futsal. Vamos conversar aí. Fala galera, prazer estar podendo participar aí, bater um papo aí sobre futebol e todo esse meio aí que a gente curte bastante. E onde começou a tua carreira foi no Criciúma, na base do Criciúma. No Criciúma, na base do Criciúma. Na verdade, 2005 que eu entrei no Criciúma, né? Eu treinava na escolinha de Nova Veneza com o Babu, Ayrton Sandrini. E ele também fazia um trabalho lá, né? E nesse meio termo ele me convidou para entrar para a base do Criciúma. Eu entrei no infantil ainda, 2005. Então foi nessa época aí, acho que fiquei uns 10 anos até na minha saída do profissional ali. E na base do Criciúma, que ano tu subiu pro profissional? Eu comecei a treinar com o profissional em 2010, né? Mas o primeiro jogo meu em 2011, assim, na época da Série B, Brasileirão 2011, foi que eu fiz uns quatro jogos, acho, pela Série B 2011. E aí em 2012 eu subi definitivamente. Em 2012 tu foi o campeão ali catarinense com o time? Foi. 2012 foi o ano que a gente fez aquele campeonato lá que foi vice-campeão brasileiro, que todo mundo lembra aí com muito carinho. Aí depois tu foi emprestado pro time, não foi? Isso, aí em 2013 eu continuei no Criciúma, joguei a Série A com o Argel, na época do Argel. 2014 também joguei. Eu fiz a pré-temporada em 2014, joguei alguns amistosos, mas não cheguei a jogar o catarinense, aí fui emprestado pro Atlético de Ibirama, né? Que era do Silvio Criciúma, que ele tava lá. E aí depois fui pro Atlético de Ibirama e depois não voltei mais pro Criciúma. Aí depois já foi pra qual time? Aí depois, Atlético de Ibirama, eu rescindi meu contrato com o Criciúma, né, que é até 2015. E aí fui pro Tombense de Minas Gerais. Onde tu foi campeão da Série D? Na Série D, exato. Aí titular, jogava? Como é que era? Jogar, alternava, assim, titular, banco. Mas foi um título que marcou bastante, assim. É um título nacional, né, então, de qualquer forma, querendo Série B, Série C, Série D, é um título que marca, né, nacional. E depois do Tombense eu saí em 2016 pro Inter de Lages, né? Ele jogou um ano e pouco, Joguei 2 anos? um ano e meio no Inter de Lages. E aí depois do Inter de Lages eu saí e fui pra Itália, né? A Itália jogou o quê? Eu joguei a Série D 2017 com um time chamado Gravina, que é um time bem legal, assim. Fui muito bem recebido, tava muito bem, assim. E aí o ano 2018 eu voltei, fiquei no Brasil, não voltei pra lá. Fiquei sem jogar, jogando no amador, joguei no metrô, joguei por aqui. E aí ano passado, 2019, eu tive o convite do diretor que eu joguei nesse time do Gravina, ele assumiu outro time da Série C. E aí eu fui pra lá jogar futebol de campo, né, na Série C. E final do ano passado eu saí pra jogar futsal, né, que era um desejo meu que eu sempre quis há muito tempo. Tinha um amigo meu que estava jogando futsal na Série A2 lá, que como seria uma Série B, então ele me fez esse convite, eu prontamente aceitei, porque eu sempre tive esse desejo de jogar futsal, né? Então foi muito legal. E como é que foi a história de sair a tua visão de sair do Brasil? Tu veio jogar no Brasil até 2017 ali, e foi jogar fora do Brasil, né? Na Itália. Do começo é difícil, né? Porque eu não conhecia, adaptação, não conhecia muito o idioma, né? Eu tenho um cara que é um amigo meu de coração lá que me ajudou bastante nesse início, que é um rapaz sombrio chamado Wagner. Não sei se ela até vê depois aí, um abraço para ele. É um cara que me ajudou bastante, me deu suporte lá. Ele até conhecia alguns empresários, alguns times, me levou a treinar em alguns lugares. Mas no começo é bem complicado, assim, a adaptação, o estilo de vida, a cultura é diferente. Mas como eu sempre tive esse desejo, foi muito legal, assim. Depois que eu me adaptei, depois de uns 2, 3 meses, assim, eu já me sentia em casa, assim. O pessoal lá do time que eu tava tinha uma estrutura bacana, o pessoal me recebeu super bem, então não tenho nada a reclamar, assim. Foi um aprendizado muito grande. E alguma história assim, interessante que teve aqui no Criciúma, ou algum outro time, ou até na Itália, com alguma outra pessoa de outra nacionalidade, uma história assim que tu lembra?
Cara, que eu lembro, assim, história engraçada, alguma coisa? Ou que marcou. Não, o Se que fosse marcou engraçada. foi... Eu tava na Itália, assim, e foi que me marcou, foi bastante marcante, assim, porque eu tava num momento complicado, não tinha achado um time ainda, né? E a gente tava no norte da Itália e eu e esse meu amigo, a gente pegou um trem pra ir treinar num time lá do sul, é como se fosse daqui a Chapecó, assim, dava umas 11 horas de trem, assim. E aí eu peguei o trem, eu e ele, a gente pegou o trem, né, umas 11 horas, chegamos lá pra treinar no outro dia. Arrebentei no treino, fiz 4, 5 gols e tal, e aí não, aí no outro dia o treinador veio falar com a gente, falou que não queria que eu ficasse e tal, porque depois a gente foi entender o porquê que ele tinha os jogadores deles, e aí como eu fui muito bem no treino, ele ia ter que me escalar, então ele não quis que eu ficasse, e aí nesse dia eu tava sem dinheiro, sem nada, a gente teve que dormir na estação do trem, assim, foi uma coisa que me marcou bastante. Aí depois desse dia que as coisas começaram a andar, assim, acho que Deus botou a mão e foi uma coisa, mas no dia, assim, a gente teve que dormir na estação de trem, sem ninguém, uma estação de trem toda fechada, foi bem complicado, assim, mas depois daquele dia as coisas começaram a andar, assim, foi uma coisa que me marcou muito na época. A gente até brinca, mas foi uma coisa que me marcou bastante. E como é que era assim o time do Criciúma naquela época que foi campeão da Catarinense, 2012 ali, Aham. 2013, como é que era o elenco, assim? Era bem fechado, assim, como Era, parceiro, cara, ou tinha sempre era. alguém que, ou tinha alguém ali por fora que Não, pior que era se achava uma. mais, coisa A assim? gente começou em 2012, né? O estadual que a gente não foi tão bem. É, e aí depois chegou o Paulo Comelli em 2012, né? Pro Brasileirão. E chegou o Paulo Comelli e o Márcio Correia, né? Eu lembro que o Márcio Correia, antes de começar os jogos, uma semana antes, ele. Ó, sem o treinador, sem nada, ele reuniu só o grupo de jogadores, assim, e botou um quadro no vestiário ali e fez um pacto com a gente, né? Botou todos os jogos, os 38 jogos, em escadinhas, assim. E aí lá na última escadinha tinha o título. Então ele falou, ó, vamos fazer um pacto que a gente vai fechar todo mundo e vai chegar lá na última escadinha campeão. Então foi uma coisa que marcou bastante todo mundo ali. E na época a gente se fechou, né? Era um grupo que talvez não tinha uma estrela naquele momento, mas no decorrer da competição tiveram as estrelas, né? Luca, Zé Carlos. Então a gente era um time muito fechado, assim, que não desistia a nem um minuto, tanto que vários jogos a gente fazia gol nos últimos minutos, né? É. Viradas incríveis. Era só sufoco pro torcedor. O torcedor ia embora e não conseguia ver as viradas, né? Ah, Então. que a gente que ia embora perdia um gol. Muitos, muitos. Se for lembrar aqui de vários jogos, né? Acho que Ipatinga, América de Natal, que foi um jogo que deve estar entre os 10 maiores do século aí do Criciúma, porque foi incrível. Teve um lá que virou em. Acho que todo mundo foi embora quase, tava perdendo o jogo. Não tinha mais ninguém. No final do jogo foi, acho que 3 gols, eu acho. Foi isso contra o Esse América. contra o Tava América. 3x1 pros caras. Aí viraram o jogo ainda. E 3x1 e 43 do segundo tempo. E ainda a gente virou pra 4x3. Não tinha mais ninguém, né? No estádio, todo mundo embora, né? Eu não saí por nada, né? Eu saí pra ali. Não, tinha os guerreiros lá. os fiéis lá. Teve contra o Bragantino, contra Ceará, vários jogos assim que a gente fazia gol no finalzinho. Então era um grupo muito unido, muito forte. E aí teve 2003 também que a gente foi campeão catarinense, né? Que infelizmente era o nosso treinador Vadão aí que nos deixou aí há algum tempo, alguns meses atrás. E também era um grupo muito forte, nome aí depois de acabar a Série B contrataram alguns jogadores, o Wellington Paulista, contrataram Marcel, contrataram o Ivo, Fábio Ferreira, Sueliton. A história já tava antes, não. No Sueliton tava, 2012. O Sueliton Já tava ficou, antes. o Sueliton ficou, acho que contrataram alguns novos, mas ficou bastante gente. O Luca ficou, acho, não me engano. Acho que o Luca tava. Em 2013 tem o Bruno Goleiro, que é um grande amigo meu que eu Acho fiz. que agora tá lá em Tá Portugal, em eu acho. Portugal. E Bruno Goleiro foi destaque na final contra a Chape, né? Então, 2003 também era um grupo muito forte, né? Eu não sei se tecnicamente era mais forte que 2012, se equiparava, assim. Era dois grupos excepcionais, assim. Então
faz tempo que o Criciúma não ganha, né? Então Vai, tem que a gente tá difícil, relembrar né? um pouco. E como é que é o André Gava? Vai voltar a jogar? Não vai? Vai querer jogar aqui no Amador? Essa Ficar é por aqui? uma boa pergunta que tu faz. Então, Vai ficar no Brasil, jogar aqui no Brasil, vai eu ficar mais não- perto da família? eu Vai voltar acredito pra que Itália de novo? Não, acredito que essa seja a opção agora. Ficar mais pra cá, curtir a família. Eu tenho a vontade. Na verdade, a opção da Itália também é pela questão financeira, né? Que lá vale bastante a pena por causa que é em euro. Então, a única coisa que me faz pensar em voltar para lá é a questão financeira. Mas se for alguma proposta legal, eu até posso pensar em voltar. Mas tirando isso, eu acredito que eu não volte mais a jogar profissionalmente aqui. Porque aqui, na verdade, profissionalmente não tá mais valendo a pena, né? A não ser que tu jogue num Criciúma, num time de Série A, num time de Série B. Se tu jogar num time de Série D, num time de Série C, é complicado, cara. Tá valendo mais a pena tu jogar num Metropolitano, num Caravaggio, que tem uma estrutura que tu recebe mais do que num time de Série C, num time de Série D aí. Então, eu vou optar por ficar por aqui, se não tiver uma proposta bacana lá de fora, então eu vou optar por ficar por aqui, terminar a faculdade e tal. Aí vai estar jogando no Amador? Vai estar jogando no Amador. Amador? Não, isso aí com certeza, Amador, futsal, vou tá jogando. Aí vai ser o quê? Vou- Metrô ou Caravaggio? Não, Escolhe- metrô, ou tu não sabe qual que- metrô, é metrô? metrô. Aqui é- Metrô. Aqui, Sou obrigado a ser metrô, né? Ali. Nova Veneza. Ei, o Caravaggio também é, né? Não, mas do centro, Só que é né? um- Como eu moro lá no centro, em Nova Veneza, é o metrô. Como eu sou desde a época da escolinha do metrô, eu sou torcedor, eu ia nos jogos, quando eu atuava no Criciúma, nos outros times que eu não podia jogar no Amador, eu ia nos jogos do metrô, camisa, tudo. Então isso aqui foi um pouco da história do André Gava. Um monte de coisa aí, né? Valeu, galera, foi prazerzaço aí estar participando. Valeu pelo convite, precisar, a gente tá aí de novo. Isso aí. E fica ligado que agora depois vai ter o... Sábado vai ter o desafio. Não perde.